Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre essa primeira vitória do Flamengo com a equipe Paulo Souza. O Paulo Souza estreou, o elenco principal estreou, foi um Flamengo com um time meio que alternativo, né, com muitas reservas, e o Flamengo vence por 3-0. E olha, foi pouco, hein? Deixar o convite para você, deixar o like, se inscrever no canal, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, chega junto, acompanha aqui o nosso canal com notícias, informações, análise tática e opinião sobre o nosso Flamengo. Então, amigo rubro-negro, chega junto, cara, deixa a sua força aí e aperta o botão vermelho de inscrever-se. O Flamengo vence por 3-0, poderia ter sido mais. O Pedro perdeu o gol, o Gabigol então perde 2 gols absurdos no segundo tempo. Então, assim, se tivesse mais caprichos, poderia até ter feito mais. Mas, obviamente, acaba sendo uma estreia dessa equipe alternativa positiva, visto que foi o primeiro jogo, uma nova assimilação de jogo, novas ideias. Então, assim, não tem como dizer que não foi positivo essa vitória do Flamengo. Tem ajustes a ser feito? Óbvio que tem ajustes também, é normal. Falar que também tá mil maravilhas e dizer só manter é mentira. Não, o Flamengo vai agora. Agora tem um ponto de partida. E muito curioso que esse ponto de partida já tem a cara do Paulo Souza. Então, assim, pra quem não via a seleção da Polônia, pra quem acabou passando direto nos nossos vídeos que a gente trouxe analisando os times do Paulo Souza e o que fazia na seleção da Polônia, era isso, cara. Só bota uma camisa branca no Flamengo, um short vermelho, que vira a seleção da Polônia purinha. É exatamente assim que a seleção da Polônia jogava. Então o Paulo Souza já deu a sua cara ao time do Flamengo. Formação tática. O Flamengo jogou no 3-4-2-1, né? Com uma linha com 3 defensores, 3 zagueiros. Foram bem os garotos, o Cleiton, o Noga, foram muito bem, tendo a companhia ali do Gustavo Henrique. Os 2 laterais bem à frente, a gente vai falar muito desses caras, hein? Vamos falar muito dos alas. Então, Mateuzinho pelo lado direito e o René pelo lado esquerdo, os 2 volantes. Então tinha ali o João Gomes com o Thiago Maia, mais à frente dessa linha, 2 jogadores, um pouquinho mais pelo lado direito. É o Marinho, estreante Marinho, inclusive já começou fazendo gol, Vitinho dando assistências, participando diretamente do jogo do Flamengo, participando diretamente dos gols do Flamengo, e lá na frente como homem de referência foi o Pedro. Então iniciou assim esse Flamengo no 3-4-2-1, que é uma das variações que o Paulo Souza trabalha nas suas equipes. Importante falar dos alas. Eles participam diretamente e ativamente do jogo do Flamengo, ficou na cara, a gente conseguiu observar isso. Jogada iniciava com o Mateuzinho lá pela direita, fazer o cruzamento. O René fechava a segunda trave, mas dentro da área, pisando dentro da área. Da mesma forma que acontecia do outro lado, quando o René estava vindo pelo lado esquerdo, raros momentos, enfim. Vinha o Mateuzinho pelo lado direito. O Cleiton tá saindo com a bola, tinha liberdade para sair com a bola. Os 2 volantes mais à frente, fazendo ali uma linha bem na paralela, né? O João Gomes e o Thiago Maia, e os 2 espetados. Mateuzinho espetado pelo lado direito, René espetado pelo lado esquerdo. E aí se fazia um triângulo ali, né? Dos 3 mais à frente, uma espécie, né, desse 3-4-3 com Marinho, Pedro e com o Vitinho. Tem muitos ajustes a ser feito? Tem. E aí eu já começo até falando para vocês o que eu senti falta principalmente no primeiro tempo. É o jogador dar a opção do passe. Tá? Você ter sempre a possibilidade de ter 2 jogadores para tocar, então manter a triangulação. Em alguns momentos esse triângulo ele não era feito, às vezes faltava mas até é uma questão mais interpretativa, me parece que é uma questão mais interpretativa do jogador fazer aquele jogo mais apoiado. Os volantes têm muita participação, então assim, o Thiago Maia e o João Gomes entenderem a participação deles, às vezes o jogador se aproximar e tal. E no período sem bola a mesma coisa. Você na hora de forçar, fazer uma ajuda mútua, que tem muito disso. Foi um Flamengo até, por um momento, o Paulo Souza até armou o Flamengo um pouco que conservador, não foi com as linhas tão altas assim, era o Flamengo num bloco médio, era o Flamengo até esperando em alguns momentos, por isso que eu acho que houve uma reprodução do que fazia de fato com a Polônia, que é a Polônia marcando num bloco médio, então não era o Flamengo atirado lá pra frente, não era o Flamengo jogando tão à frente assim. O Flamengo abre o placar numa roubada de bola do Vitinho. O Flamengo tentou fazer uma jogada pelo lado esquerdo, acabou perdendo e recupera. O Vitinho recupera, tem um pós-perda ativo, ele consegue então recuperar essa bola, faz o cruzamento, aí o Marinho chapa para dentro do gol ali, próximo à marca do pênalti, abrindo 1-0, o primeiro gol do Marinho. Imagina a felicidade da família dele, sobretudo do pai dele. Então o Marinho já abrindo o placar. Marinho que fez a sua estreia, em alguns momentos tomada de decisão equivocada, e aparece aquele Marinho que chuta aqueles mini-misses aleatórios, né? Não pode ser tão aleatório assim, tendo em conta, até tendo em vista que é um Flamengo que vai fazer mais a retenção da bola, pensar no momento de criar, e o Marinho muito agressivo, né, aquela forma dele do 1 contra 1, e às vezes ele até se precipitava, mas também faz parte. O cara que acabou de chegar, não tem nem 3 dias de treino. O Flamengo bota 2-0 no segundo tempo, e aí já tem algumas mudanças do Paulo Souza, coloca o Everton Ribeiro fazendo ala pelo lado esquerdo, sacando o René, abre parênteses. Nenhuma surpresa,
principalmente para trabalhar como um ala pelo lado esquerdo, dando esse apoio, o René vai ter dificuldades, e óbvio que o Flamengo vai ter dificuldades quando passar pelo René. René aberto pelo lado esquerdo, e tirou, colocou o Everton Ribeiro aberto pelo lado esquerdo, e o Gabigol fazendo o que seria então a função do Marinho, ou melhor, a função do Everton Ribeiro, trabalhando ali um pouco mais fora da área, como ali uma espécie de um meia de criação, de segundo atacante pelo lado direito, e o Flamengo e o Flamengo amplia a vantagem. Um passe que o Everton Ribeiro recebe no meio espaço, tem a ultrapassagem do Vitinho, que rola para trás, e o Pedro faz o gol dele, importante também pro Pedro da moral, também tinha perdido algumas oportunidades no primeiro tempo, e o Flamengo encerra a partida no 3-0, dando números finais ao Gabigol, que desperdiçou gols inacreditáveis, de cara a cara, tomada de decisão equivocada, finalização errada, e ele faz uma jogada também do Vitinho, indo lá no fundo, rolando, e aí vem o Gabigol dando os números finais do Flamengo, dando 3-0. Muitos daqueles elementos do jogo, né, que a gente acabou estudando falando sobre o Paulo Souza, nós podemos ver nessa estreia desse Flamengo alternativo. A saída 3+2, os 3 defensores e os 2 volantes, né, então foi aquilo que a gente já tinha visto, falado bastante, os 3 zagueiros vão sair jogando e tal, e fica os 2 volantes mais à frente, trabalhando na paralela, foi assim que a gente observou e foi assim que a gente falou. Na questão defensiva, né, o Mateuzinho e o René já desciam um pouquinho mais, aí o Flamengo meio que formava ali uma linha com 5 jogadores, e ali tem até um período que a gente vê que precisa de um ajuste. Se o Cleiton vai sair ali para fazer a cobertura, os zagueiros também devem sair para a linha não ficar tão espaçada, para a linha sempre se manter ajustada. Por isso que a gente fala que precisa de sempre, né, um ponto ou outro, uma sincronia, mas eu acho extremamente natural, visto que é uma nova maneira de se jogar, com uma nova formação tática, com novas ideias, e é um time alternativo. Teoricamente, são jogadores reservas que estavam em campo. Então, teoricamente, até a execução desse jogo, ela é abaixo até do que for um time titular. Mas visto até para uma estreia, mesmo sendo um time alternativo, ela é positiva. Logicamente, apesar de ser um único jogo, já cria uma certa ansiedade para a gente tentar observar, né, enfim. O que eu estou curioso, quem será o ala pelo lado esquerdo do Flamengo? Está claro para mim, René não tem condição técnica para ser esse ala pelo lado esquerdo. Felipe Luiz não terá condição física e de modelo do seu jogo para ser esse ala esquerdo. Bruno Henrique vai ser esse ala esquerdo, então ele não será aquele, ele não fará a dupla de ataque, se for 1-2, ou não estará lá próximo à área, estará mais aberto pelo lado esquerdo. Quem será? Everton Ribeiro? Será que esse experimento do Everton Ribeiro vai fazer, de fato, o Everton Ribeiro então seja esse ala pelo lado esquerdo? Minha opinião, o Flamengo vai precisar de encontrar o seu ala pelo lado esquerdo, que ele tem muita influência e tem muitas responsabilidades, principalmente ofensivas nesse time do Paulo Souza. Pisar na área, criar velocidade, mecanismo de 1 contra 1. O René não tem a menor condição. Ele fica torto, desconfortável, é de fato um elemento estranho no ninho. Faz parte da característica do jogo dele, ele já é um lateral para compor lá atrás. Quanto menos passar do meio campo, é melhor pro René, e ele passa muito como ala. Como ala, então, pelo lado esquerdo, eu tenho a curiosidade. Uma outra curiosidade que eu tenho, neste esquema que coloca o Paulo Souza, desse 3-4-2-1, é curioso tentar entender como vai ser Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique juntos. Me parece que não vai ser então dessa forma. Porque ou não vai ser, não vão estar juntos, ou não vai ser com esse esquema. Porque é um pouco, de fato, curioso. Basta vocês, né, tentarem adaptar as peças por ele. Bom, tem muita coisa pra gente ver ainda. Próximo jogo com o Fluminense, eu acho que é um recorte ainda mais fidedigno do que vai ser o Flamengo. É o retorno de algumas peças de jogadores titulares. Vamos aguardar e vamos observar. Tem muita coisa pra observar, tem muita curiosidade. Agora, fato que Paulo Souza não enganou ninguém, né? Porque ele tá, de fato, ele montou a equipe e é a cara dele. Ele montava a Polônia assim, ele montava o Basel assim. Então a gente viu realmente o que é o jogo do Paulo Souza contra a Boa Vista. Ninguém pode falar assim, o dirigente, né? Eu contratei você, mas não era pra jogar assim. Mentira. Ele sempre jogou assim e ele de fato colocou o Flamengo pra jogar dessa forma. Beleza, galera? Continue se cuidando. A gente vai se vendo. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.